Peraí, então, no caso, você está me dizendo que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus que se preocupa com as suas criaturas, mas como é que você vai reconciliar isso com o fato de que, no fim de todas as coisas, vai existir um fogo que vai eliminar todas as pessoas que ficaram fora da cidade? O que motiva o ato de Deus de redimir a raça humana? É porque Deus ama. É a iniciativa divina de resolver o problema do pecado, porque o pecado causa fragmentação, porque o pecado causa dor, porque o pecado traz morte, porque o pecado traz luto. Então Deus olha para esse mundo e ele pensa o seguinte: não, eu preciso fazer, eu vou resolver esse problema. E o que ele faz? Ele envia Jesus Cristo e ele assume sobre os seus ombros toda a maldade do mundo. É muito importante que a gente aprenda e desenvolva essa filosofia do mal, ou seja, o que é o mal, o que Deus está fazendo para solucionar esse problema. Porque caso a gente não faça isso, é muito difícil navegar pelo mundo tendo um relacionamento saudável com Deus. Todo o livro do Apocalipse é um livro que aponta para a graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Leia o Texto. Esse é o episódio número 3 da série Desvendando o Apocalipse. E caso você tenha assistido o episódio anterior, você viu que nós falamos um pouco sobre as diferentes estratégias que João usou para escrever o livro do Apocalipse e que para entender esse livro é muito importante entender essas estratégias. Então nós iniciamos o episódio falando sobre como João iniciou o livro com a frase revelação de Jesus Cristo. E entender o livro sobre essas lentes de que ele foi escrito para revelar Jesus Cristo faz toda a diferença na compreensão do texto. Além disso, nós falamos um pouco das diferentes maneiras em que o livro do Apocalipse é dividido. Então nós falamos da divisão em duas partes, que divide o livro na parte histórica e na parte escatológica, a parte histórica indo do capítulo 1 até o capítulo 11, e a parte escatológica indo do capítulo 12 até o capítulo 22. Além disso, nós falamos da divisão de 7, no caso, que dividiria o livro do Apocalipse na seção das igrejas, dos selos, das trombetas, da crise final, das pragas, do milênio e do paraíso restaurado. Além disso, nós falamos também um pouco sobre a estrutura quiástica. No caso, naquela época, as pessoas escreviam usando diferentes estratégias, e uma dessas estratégias era utilizar a estrutura quiástica, e a estrutura quiástica é dividida em paralelos e coloca o foco, a parte principal, no centro da história. Nesse caso, a estrutura quiástica de Apocalipse coloca como centro a seção da crise final, e isso é muito importante para entender o livro. Além disso, falamos um pouco das diferentes estratégias que João usa, as diferentes pistas que ele deixa no texto, como a estratégia sanduíche, a estrutura sanduíche, onde João inicia um assunto, depois ele coloca um breve intervalo e depois ele retoma ao assunto mais uma vez, no caso para dar uma sensação de importância no que vem depois. Além disso, nós falamos também sobre como João usa diferentes palavras como viu e ouviu para mostrar ângulos diferentes em relação a um tema específico. Também falamos como ele conclui uma sessão já introduzindo a próxima. E, no caso, ter conhecimento dessas diferentes estratégias é muito importante para entender o livro do Apocalipse. Fique ligado até o final do episódio. O título desse episódio é Ódio e Vingança, ou Amor e Redenção. Falaremos de temas muito importantes e tem muita coisa boa vindo por aí. Então, como falei anteriormente, o tema do episódio de hoje é Apocalipse 1, Ódio e Vingança ou Amor e Redenção. E é muito importante ressaltar que agora nós estamos adentrando no texto. Caso você tenha assistido os 2 primeiros episódios, você viu que esses foram episódios introdutórios. Nós gastamos mais ou menos aí 3 horas apenas de introdução, então ainda tem muita coisa vindo pela frente, mas agora estamos adentrando no texto. Exatamente, é muito bom a gente poder gravar esse novo episódio, né? Como você mencionou, o título do episódio de hoje, Apocalipse 1, Ódio e Vingança, o Amor e Redenção. Eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir, porque para muitas pessoas Apocalipse é apenas um livro que fala sobre ódio e vingança. E é importante a gente começar a ver isso partindo do capítulo 1, porque o capítulo 1 vai nos dizer como a gente deve interpretar o restante do livro, né? E como você disse, nós vamos, neste episódio, entrar detidamente no estudo do texto, vamos seguir todos os capítulos, né? Os 22 capítulos de Apocalipse, tratando dos principais temas. Eu acredito que tem muita coisa boa pela frente, as pessoas que estão nos acompanhando
Eu acredito que elas vão se beneficiar bastante aqui dessa nossa discussão. Então, como você disse, muitas pessoas vão enxergar aí o livro do Apocalipse apenas como um livro de vingança divina, de ódio, de destruição. E a gente trouxe algumas críticas que muitas pessoas já fizeram ao livro do Apocalipse, e talvez seria interessante começar o episódio dessa maneira, lendo algumas dessas críticas. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui uma pessoa chamada Jürgen Roloff. É assim o nome dele? Eu acho que sim. Bom, quem sabe o nome dele, a pronúncia certa, me perdoe aí pela minha pronúncia. E ele escreveu no livro The Revelation of John, na verdade ele fez uma citação de um questionamento que um outro autor levantou. E no caso, o que esse autor disse é o seguinte: o julgamento e a destruição de uma humanidade em inimizade com Deus não colide com o espírito do Evangelho de Jesus Cristo? A visão do futuro neste livro não está cheia de ódio e sede de punição? Olha só as palavras que ele está utilizando aqui. Ó. Olha que coisa interessante. Ele usa a palavra destruição, não é? Ele está falando julgamento e destruição de uma humanidade em inimizade com Deus. Não é? Aí depois ele fala, a visão do futuro neste livro não está cheia de ódio e sede de punição. Olha as palavras que ele utiliza. Destruição, ódio, punição. Parece ser uma visão muito negativa. Não é? de Apocalipse, e não somente negativa, mas uma visão amarga também, não é, do texto de Apocalipse. Certamente uma visão amarga. No caso, a gente tem aqui outra citação de um acadêmico chamado Bart Ehrman, e no caso ele é um acadêmico do Novo Testamento. E ele falou o seguinte, a ênfase esmagadora do Apocalipse não é sobre a esperança, mas sobre a ira e a vingança de Deus contra aqueles que incorreram em seu desagrado. Olha só, de novo, assim, a gente observa, assim, basicamente a repetição de palavras, né? Você tem aqui ira, você tem vingança, e ele afirma categoricamente que a ênfase não é sobre esperança. Né? Então, é sobre ira e vingança. É como assim, se Deus estivesse do céu somente esperando a hora para olhar para a humanidade e dizendo o seguinte: agora vocês vão acertar as contas comigo, eu vou acertar as contas com vocês. A gente vai ver mais adiante que Apocalipse passa por isso. Deus não está alheio ao que está acontecendo na Terra. Deus está observando, né, as coisas ruins que acontecem aqui, a maldade humana. A gente vai observar que essas coisas também estão presentes ali no livro, mas a grande ênfase do livro não é essas coisas. A gente vai discutir mais adiante. De fato, essa citação coloca uma ênfase muito grande na vingança de Deus, na ira. E a gente tem aqui uma outra citação, no caso de um psicólogo muito importante, um dos principais psicólogos que já passaram por essa terra, no caso seria Jung, e ele falou o seguinte: o Apocalipse é uma verdadeira orgia de ódio, ira, vingança e fúria destrutiva cega que se deleita em imagens fantásticas de terror irrompe e com sangue e fogo domina o mundo que Cristo tinha acabado de se esforçar para restaurar o estágio original de inocência e comunhão amorosa com Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção aí nessa fala de Jung? Digamos que alguém nunca leu o Apocalipse e a primeira imagem que tem de Apocalipse, ou o primeiro contato que tem de Apocalipse é a partir dessa fala de Jung. Eu acho que essa pessoa vai se assustar. Vai ficar assustada. Eu acho que ela vai ter pesadelos. Né? Porque não somente ele retoma aquilo que aqueles outros autores mencionaram, né, nas citações que você apresentou, mas ele coloca uma imagem muito negativa de horror, de terror. Não é? Então, é interessante isso aí, e desperta a curiosidade como é que, o que levou essas pessoas a chegarem a esse tipo de conclusão, né, de que Apocalipse é todas essas coisas. E agora a gente tem uma citação aqui, no caso acabamos de citar um psicólogo muito importante, Jung, e agora a gente tem uma citação de um filósofo muito importante. A gente tem uma citação aqui de Friedrich Nietzsche, e ele falou o seguinte: o que, inversamente, os judeus sentiam contra Roma? Pode-se supor isso a partir de 1000 sintomas, mas é suficiente levantar a mente de volta ao Apocalipse joanino, a mais obscena de todas as explosões escritas que tem vingança em sua consciência. Então, sabe uma coisa que me chama a atenção na fala desses autores, assim, é que alguns termos se repetem com frequência. A gente observa que o termo vingança sempre é mencionado, a gente observa que o termo ódio
sempre é mencionado. Então, parece que no imaginário desses autores, Apocalipse se resume basicamente a isso, ou seja, é um Deus que está zangado, é um Deus que está irado. Essa imagem é muito semelhante à imagem que os gregos tinham dos deuses, porque os deuses sempre estão zangados e os seres humanos têm que fazer alguma coisa para apaziguar. Então parece que a imagem que eles têm do Deus de Apocalipse é uma imagem muito parecida com a imagem que os gregos tinham de seus deuses. É uma imagem muito negativa. É uma imagem muito negativa. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que Jung é um psicólogo, Nietzsche é um filósofo, e esses indivíduos estão interessados no texto de Apocalipse, né? Apocalipse é um texto que chama a atenção não somente de teólogos, mas também de pessoas de áreas diversas. No caso de Jung, de fato, ele tinha interesse não somente em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Só que no caso ele via esses textos apenas como expressões do inconsciente coletivo, então ele achava muito interessante porque esses textos tinham uma força narrativa tão forte, captivava tanto assim as pessoas, mas no caso o interesse dele se limitava justamente a esse interesse específico, ou seja, a significância psicológica dessas narrativas. Bom, agora aqui a gente teria uma citação de Martinho Lutero. E ele falou o seguinte: sinto falta de mais de uma coisa neste livro, e isso me faz considerá-lo nem apostólico nem profético. Para mim, isso é razão suficiente para não pensar muito bem dele. Cristo não é ensinado nem conhecido nele. Olha só, que declaração interessante, né? Cristo não é ensinado e nem é conhecido nele. Essa é uma afirmação que chama muito a atenção também, não é? Eu imagino que na verdade, o pensamento que esses autores têm de Apocalipse não se resume à academia, né? Somente indivíduos, assim, por exemplo, do nível desses indivíduos, né? Desses autores. Eu acredito que isso está muito entranhado também na cultura popular. Se a gente parar para pensar, hoje, por exemplo, se você pega alguns filmes, não é, que tem o título Apocalipse, o que isso traz à mente das pessoas? Se alguém ouve falar sobre um filme que tem o título Apocalipse, possivelmente a imagem que vai vir à mente dessas pessoas é a imagem de destruição, né, de caos, de desordem. Então parece que mesmo na cultura popular, Apocalipse, digamos assim, não desfruta de uma boa reputação, se é que a gente pode colocar dessa forma. E chama a atenção o que foi que levou as pessoas a desenvolver esse pensamento de Apocalipse. Eu acho que se a gente prestar muita atenção no texto de Apocalipse, a gente vai observar que Apocalipse está nos conduzindo numa direção diferente. E eu queria chamar a atenção para isso. Eu acho que a gente pode entrar agora no texto de Apocalipse. No nosso episódio de hoje, a gente está tratando de Apocalipse 1. E somente uma explicação rápida aqui, Lucas, para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos em Apocalipse 1 e colocamos esse título, O ódio e vingança, o amor e redenção, pelo seguinte fato. Apocalipse 1, ele nos dá as lentes com as quais o restante do livro deve ser lido. Nós comentamos em episódios anteriores, e você mencionou isso na abertura do episódio de hoje, que na abertura de Apocalipse você tem a frase revelação de Jesus Cristo. No mundo antigo, você não tinha livros com uma tabela de conteúdos, você não sabe o que vem pela frente. Então, por essa razão, se tinha o hábito de colocar no início, digamos assim, os temas que seriam tratados no restante do livro. E isso acontece muito frequentemente na Bíblia, né? Nós comentamos aqui no nosso primeiro episódio, por exemplo, a Bíblia abre com a frase no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, Gênesis é o livro das origens. Eu lembro que você mencionou que os livros do Novo Testamento, basicamente todos eles, iniciam da mesma forma apontando para Cristo. Cristo é o personagem principal. Então, no mundo antigo se tinha o hábito de colocar no início, digamos assim, os principais temas que seriam tratados no livro. E quando a gente vai para Apocalipse 1, nós não encontramos nenhum indício de ódio e de vingança. Muito pelo contrário. O que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1 é uma ênfase no amor e na obra redentiva de Deus. Um Deus que redime, um Deus que ama. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que é importante a gente observar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Esse, para mim, é um dos textos principais aqui no capítulo 1. Somente um comentário breve. O capítulo 1 de Apocalipse é, por assim dizer, um retrato de Cristo. É um retrato de Jesus.
Jesus é apresentado a partir de diversos ângulos. E como é que a gente percebe isso? São apresentados diversos títulos para Cristo em Apocalipse 1, para que a gente tenha um retrato mais amplo a respeito de quem ele é e da obra que ele realiza por nós. Então aqui no verso 5 do capítulo 1, nós temos 3 títulos que são aplicados para Cristo e eles são muito importantes para a gente entender o que vem pela frente no livro. Diz assim, o verso 5, e da parte de Jesus Cristo, e aí Jesus é 3 coisas, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Por que essa declaração é importante? Porque esses títulos são importantes para a gente entender qual é a ênfase do livro de Apocalipse. É pelo seguinte, a frase fiel testemunha é uma frase que remete ao ministério terrestre de Cristo. Por exemplo, quando Jesus estava no julgamento, ele disse, olha, eu vim para dar testemunho. Ele menciona isso, ou seja, Jesus é apresentado no Evangelho de João, por exemplo, como uma testemunha fiel. Essa expressão aponta para o ministério de Cristo. Ele deu um fiel testemunho, ele foi uma testemunha fiel. A frase primogênito dos mortos, ela aponta para a morte de Jesus, não é? A palavra primogênito significa literalmente primeiro gerado, mas quando ela é aplicada a Cristo, ela não significa isso. Ela significa que Jesus tem preeminência. Ela aponta para o papel de suma importância de Cristo. Ele é primogênito dos mortos no sentido de que, de todas as pessoas que morreram neste mundo, ele tem preeminência no sentido de que a morte dele é a garantia de que eu e você não precisamos morrer eternamente. Ou seja, essa expressão aponta para a obra expiatória de Cristo. E aí, na sequência, você tem a expressão soberano dos reis da terra. E isso aqui é um vislumbre do que vai acontecer um pouquinho mais adiante no livro, que vai mostrar Jesus no trono. Não é? Por exemplo, no capítulo... uma frase muito clara que nós encontramos a respeito disso, você tem lá no capítulo 12, né, que diz que o filho da mulher ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, essa frase, soberano dos reis da terra, aponta para a ascensão de Jesus, para a entronização de Jesus, para a soberania de Jesus. E com isso, nós temos, por assim dizer, um resumo dos evangelhos. Porque o que são os evangelhos? Os evangelhos estão contando a vida, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E nós temos então aqui um resumo dos evangelhos. E com isso a gente pode dizer que Apocalipse começa onde os evangelhos terminam. Os evangelhos terminam apontando Jesus ascendendo ao céu. Apocalipse começa aí, com Cristo glorificado, conduzindo a sua igreja. Mas olha só que coisa interessante, ainda aqui no verso 5, o texto diz assim, aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Então, como é que Jesus é caracterizado na abertura de Apocalipse? Ele é caracterizado como aquele que nos ama. E, além disso, essa ideia de que ele nos ama não aparece somente aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 3 e o verso 9. Capítulo 3 e o verso 9, no contexto aqui da mensagem à igreja de Filadélfia. Diz assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja o texto falando novamente de amor. Ainda no mesmo capítulo, no verso 19, capítulo 3, verso 19, o texto diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha, é como se Jesus estivesse declarando o seu amor pelas pessoas, pela igreja. Não somente o texto diz que Jesus ama, como o texto também mostra que Jesus quer ser correspondido em seu amor. Quer ver? Capítulo 2, verso 4. Somente para deixar mais interativo aqui, lê aí para a gente, por favor, o capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4 vai dizer assim, tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Olha só que coisa interessante. Então, não somente Apocalipse mostra que Jesus ama, mas mostra também que ele quer ter o seu amor correspondido. A pior coisa que existe é uma pessoa amar e não ter o amor correspondido. Apocalipse mostra isso. Além disso, Apocalipse também mostra que Jesus elogia a atitude das pessoas em amar. Por exemplo, capítulo 2 e o verso 19, capítulo 2 e o verso 19 diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço.
Jesus está aqui elogiando a atitude de alguns irmãos na igreja de Tiatira, porque eles manifestaram amor uns pelos outros. Então, Apocalipse mostra que Jesus ama, Apocalipse mostra que Jesus quer ter o seu amor correspondido, Apocalipse mostra que Jesus elogia o amor. E só para fechar esse ponto, aqui no capítulo 12, verso 11, nós temos novamente um elogio ao amor. Tá vendo? Olha, capítulo 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E o que isso significa? Eles não amaram a própria vida no sentido de que eles amaram mais o Cordeiro, né? Eles tinham um amor por Cristo tão grande que eles meio que esqueceram de si mesmos. Eu vou fechar esse ponto agora, pegando um detalhe aqui do verso 11 que menciona o sangue do Cordeiro. Voltando para o capítulo 1, lembra que eu mencionei que o início do livro, geralmente, ele nos dá os principais temas que serão discutidos no livro. E existe um tema que é apresentado no capítulo 1 que vai ser repetido ao longo do livro. Quando nós pegamos aqui o capítulo 1, verso 5, a segunda metade, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, porque veja só, nós possivelmente temos aqui uma alusão ou um eco do que aconteceu no Egito. Ali no contexto da 10ª praga, a gente tem ali o sangue do cordeiro no umbral da porta, e isso era um sinal para que, quando o anjo destruidor passasse, não atingisse as pessoas que haviam colocado a marca de sangue no umbral da porta. E isso representou para o povo judeu no Egito, isso foi um sinal de libertação, foi um sinal de redenção. E quando a gente caminha ali no livro de Êxodo, é exatamente isso que a gente percebe. Deus redime o seu povo para que o povo pudesse servi-lo livremente. E essa ideia de redenção também está aqui, quando o texto diz assim: nos libertou dos nossos pecados. Só que aqui nós temos uma libertação e uma redenção muito maior do que aquela que aconteceu no Egito. Ali o tirano era Faraó, mas aqui Deus está libertando o povo de um tirano muito pior, que é o pecado. Não é? Então nós temos aqui uma linguagem de redenção clara aqui no texto. Então, ódio e vingança ou amor e redenção? O capítulo 1 responde essa pergunta. É amor e redenção. A ênfase do livro está no amor de Deus e na sua obra de redimir a raça humana. É muito interessante tudo isso que você falou, e talvez você fez a pergunta anteriormente, no caso, como é que aqueles autores chegaram à conclusão que eles chegaram? E talvez, assim, quando a gente faz a leitura por esse caminho que você acabou de traçar, fica muito claro que o livro do Apocalipse é um livro sobre amor, é um livro sobre um Deus que sai de onde ele está para ir em busca da ovelha perdida. No caso, Jesus, ele é visto como estando em controle de todas as coisas. Mas eu queria ler um texto, e talvez esse foi o caminho que aqueles autores ali traçaram. Talvez o que inspirou eles a escrever o que eles escreveram, a gente pode encontrar no capítulo 20 e no verso 9. E lá vai dizer assim: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Então, no caso, eu imagino que muitos desses autores leram isso aqui e eles pensaram: peraí, então, no caso, você está me dizendo que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus que se preocupa com as suas criaturas, mas como é que você vai reconciliar isso com o fato de que, no fim de todas as coisas, vai existir um fogo que vai eliminar todas as pessoas que ficaram fora da cidade? E, bom, eu imagino que, no caso, essas são perguntas muito importantes e eu imagino que a Bíblia tem algo para falar sobre isso. Mas talvez antes de a gente ver o que a Bíblia tem para falar sobre isso, seja importante a gente entender alguns conceitos primeiro. No caso, acho que é importante talvez a gente falar sobre o que é pecado, sobre o que o pecado causa no ser humano e sobre a relação do pecado com o livre-arbítrio. Então, no caso, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo físico, né? Ele seria o mundo das coisas, o mundo da matéria, mas ele também criou o mundo do que a gente pode chamar o mundo da ação. Esse seria o mundo ético, o mundo moral, porque no final
nós somos seres nesse mundo físico. E uma pergunta muito importante é, o que é o mundo? Né? Nesse caso, essa pergunta se preocupa talvez com essa característica física do mundo, mas uma pergunta muito importante também é como ser no mundo. E, no caso, essa seria a ordem ética. Então, Deus criou uma ordem física e Deus criou uma ordem ética. E a gente vê que desde o Gênesis, fica muito claro que essa ordem ética que Deus criou, ela gera algumas consequências. Então, antes da queda, existe harmonia entre o homem e Deus, existe harmonia entre o homem e, enfim, a sua companheira, no caso Eva, ou seja, de uma pessoa para outra. Existe harmonia consigo mesmo, ou seja, Adão e Eva estavam em um estado de perfeita paz e perfeita inocência. E quando o pecado entra no mundo, o que a gente vê inicialmente é um processo de fragmentação. Então, a primeira coisa que acontece, e talvez seja até interessante se a gente for ler, no caso essa história está lá no Gênesis, e essa narração da queda, onde é que ela vai estar? Eu acredito... Gênesis 6. Na verdade, capítulo 3 e... tá, ok. Da queda. Da queda, versículo 9, eu imagino. Então fala aqui, chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu, comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? E o homem disse, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então, assim que o pecado entra em cena, a gente observa algumas coisas. Primeiro, a gente vê uma fragmentação que o homem tinha, ou seja, do relacionamento que o homem tinha consigo mesmo. Então o homem começa a sentir culpa, o homem começa a sentir medo, ou seja, passa a existir um conflito interno que vai marcar a história do homem desde a queda até hoje e até o final de todas as coisas. Então o primeiro nível de fragmentação é no nível pessoal, ou seja, o relacionamento que nós temos com nós mesmos. Depois a gente vê fragmentação no relacionamento que o homem tem com Deus, então começa a ver essa, como é que eu posso dizer, o homem começa a ficar suspeito de Deus, o homem se esconde de Deus, e a gente sabe que essa fragmentação gerou consequências muito negativas. E a outra coisa é que a gente vê fragmentação entre o relacionamento do homem com a mulher, ou seja, fragmentação entre os seres humanos. Então, assim que o pecado entra em cena, o que a gente vê é justamente isso, fragmentação. E a gente sabe que é isso que o pecado faz, porque... No caso, a gente sabe que Deus criou o homem a partir do pó, né? O pó seria um elemento de caos, ou seja, o pó contém elementos que estão desconectados entre si e eles ainda não estão unidos em harmonia em um propósito comum. E do caos à terra, Deus cria o homem, né? Ou seja, Deus extrai a ordem do caos. E no caso, assim que o pecado entra em cena, o que acontece é o processo inverso, ou seja, o homem vai retornar ao pó. Então, enquanto a gente pode dizer que o processo... o que Deus faz é o processo de criação, o pecado ele vai fazer o inverso disso, seria o processo de destruição, ou seja, é você ter a ordem e você extrair o caos da ordem, seria o processo inverso. Então, bom, é isso que pecado causa, fragmentação, e o texto deixa isso muito claro, o homem foi feito do pó e o homem vai retornar para o pó, esse é um processo de fragmentação. E agora, eu acho que seria muito interessante a gente ler a história do dilúvio, porque... No caso, essa história vai servir como uma maquete do que acontece no final, lá em Apocalipse. Então, se a gente for aqui para Gênesis 6, e deixa eu só checar aqui exatamente qual é o versículo. Versículo 11. Então, a gente vai ler assim. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. É muito um ponto importante talvez de se destacar é que a gente já checou isso, né? Essa palavra corrompida pode facilmente ser substituída pela palavra destruída ou destruição, e essa seria uma tradução tão apropriada quanto a tradução utilizando essa palavra. Então, exatamente. Em outra leitura, a gente poderia ler o seguinte: a terra, porém, estava destruída diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava destruída, pois todas as pessoas haviam destruído a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei com a terra. Qual verso é isso aí?
Esse é o verso 13. E se a gente 13. for para o verso 17, vai dizer assim: eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Então, antes, eu tinha mencionado que, no caso, Deus criou o mundo físico e Deus criou o mundo ético. Ou seja, Deus criou o mundo das coisas e depois Deus estabeleceu uma ordem sobre como nós devemos navegar por esse mundo. E talvez um ponto muito importante agora seria justamente esse ponto do livre-arbítrio. Porque, no caso, a gente viu aqui que as pessoas haviam destruído a sua conduta sobre a terra. Deixa eu só guarda aí o que você vai falar, deixa eu só fazer um comentário aqui que me chamou a atenção nesse verso que você acabou de ler. É que o verso 11 de Gênesis 6 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, como você disse. Uma tradução possível seria: a terra estava destruída à vista de Deus, mas o texto não diz quem foi que destruiu, não é? Aí você vai para o verso 12: viu Deus a terra e eis que estava corrompida ou destruída. De novo, o texto não diz quem foi que destruiu, mas a sequência do verso 12 diz: porque todo ser vivente porque todo ser vivente havia destruído o seu caminho na terra. Então, o final do verso 12 explica uma coisa que os versos 11 e a primeira parte do verso 12 não havia explicado, né? Que você vê essa destruição da terra, mas quem está produzindo essa destruição da terra é o próprio homem, né? E, no caso, ele está destruindo a terra como resultado do seu livre-arbítrio. E é justamente esse ponto que eu estava entrando agora. Então, no caso, Deus criou o mundo físico e Deus criou uma ordem ética. Ou seja, a ordem física e a ordem ética. E, no caso, existe uma maneira ideal de se navegar pelo mundo. Uma maneira que vai gerar ordem nos nossos relacionamentos, vai gerar ordem da maneira que nós nos relacionamos com a natureza, com o outro, com Deus. Só que, assim, no caso, Deus criou o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pressupõe a possibilidade para o mal. Então, no caso, o mal não precisa existir em realidade, mas se eu sou verdadeiramente livre, então eu devo ter essa escolha para o mal. E, no caso, se eu sou verdadeiramente livre, então eu devo ter a escolha de, inclusive, destruir a mim mesmo ou abdicar o meu livre-arbítrio. Porque, mais uma vez, o livre-arbítrio não significa que o mal vai existir em realidade, mas a possibilidade do mal tem que existir. E, no caso, quando a gente vai ler esse texto, uma coisa fica muito clara. Não é Deus que causou a destruição dos homens. De novo, os homens, eles destruíram a sua conduta sobre a terra. Ou seja, essas pessoas destruíram a si mesmas. No final, quando Deus vem para eliminar esse mal, ele está destruindo algo que já estava destruído pelo próprio livre-arbítrio das pessoas. E quando a gente vai agora, no caso, para Apocalipse, e a gente pensa nesse texto a partir dessa visão, talvez as coisas caiam mais sobre perspectiva. Então, de fato, vai existir uma destruição final no fim de todas as coisas, mas não é Deus que causou a destruição das pessoas. As pessoas causaram a sua própria destruição, ou seja, as pessoas destruíram a si mesmas através do uso do livre-arbítrio. O pecado entrou na vida dessas pessoas, isso gera fragmentação, isso gera destruição, como a gente já falou. E essas pessoas destruíram a si mesmas. E eu acho que isso é muito importante. E talvez isso pode gerar a seguinte pergunta. Sério, mas então você está me falando que essa é a solução? Essa é a única solução que poderia existir? E no caso a gente tem que pensar o seguinte. Quais seriam exatamente as alternativas? E eu já falei com algumas pessoas sobre isso. E uma coisa que eu já ouvi é algo do tipo... Deus poderia impedir que o mal entrasse no mundo. A serpente, ele podia ter impedido a serpente de ir lá no jardim. Ele podia tirar essa possibilidade para o mal. E de fato poderia, né? Mas... Só que no caso, e esse é o ponto, como a gente falou, o livre-arbítrio pressupõe a possibilidade para o mal. Tirar isso seria eliminar o livre-arbítrio do ser humano. Então tá aí, essa seria uma alternativa. Qual seria outra alternativa? Talvez alguém possa falar assim, não, mas... a gente poderia continuar vivendo aqui na Terra, a gente faz o que a gente quiser, se a gente quiser continuar pecando, a gente continua, Deus vive no céu com os santos que ele vai levar para lá, e no final ele deixa todo mundo aqui e todo mundo fica feliz. Só que no caso, e tem uma citação muito interessante que eu ouvi do Jordan Peterson,
E ele falou o seguinte, ele falou que o inferno é um lugar ruim que está ficando pior. E no caso, a gente sabe que o pecado gera fragmentação, e fragmentação gera sofrimento. Ou seja, se Deus permitir que o mal exista eternamente, então, primeiro, não só o sofrimento vai continuar existindo, mas o sofrimento vai se multiplicar exponencialmente, ou seja, vai ser um lugar ruim que está ficando pior. Então, no caso, essa alternativa me parece mais algo do tipo uma espécie de criação de um inferno eterno. Então, essa seria a outra alternativa. Então, você tem a eliminação do livre-arbítrio e você tem, talvez, a criação de uma espécie de inferno eterno. E essas alternativas não me parecem superiores à alternativa que Deus encontrou. E, no caso, um ponto muito importante é o seguinte, a gente não está falando de um Deus que é passivo na história, um Deus que o pecado entrou no mundo e ele se manteve distante. A gente está falando de um Deus que encontrou uma solução e a sua participação foi ativa. No caso, Jesus Cristo veio a essa terra para procurar resolver o problema do pecado e redimir o homem. Esse sofrimento que o pecado gera, ele não simplesmente observou da distância, ele sentiu na sua própria pele. Então, assim, quando a gente pensa por essa perspectiva, isso coloca essa destruição final, digamos assim, em uma perspectiva, em um ângulo bem diferente. Não, com certeza. Eu não poderia ter falado melhor, né? Você é da área da psicologia e você conseguiu fazer um resumo pegando alguns dados importantes, utilizando inclusive termos, né, da psicologia. Então, isso que você falou realmente é muito importante porque, no final das contas, Deus vai destruir algo que já está destruído. Mas é claro, a destruição final é um ato divino. Sim. Né? A Bíblia apresenta isso claramente. E como você disse, o livro de Gênesis apresenta o dilúvio, coloca o dilúvio como um paradigma, né? Porque ali a gente vai para a narrativa de Gênesis, no capítulo 6, o texto diz que o homem estava destruindo, né? E o homem encheu a terra de violência. Aí Deus vem no verso 17 do capítulo 6 e diz, Deus olha assim, não, peraí, eu vou dar um basta nisso. Eu vou derramar o dilúvio, eu vou derramar águas sobre a terra. Então, o ato final de destruição é um ato divino. Mas por que? A pergunta é, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está destruindo? Ele está destruindo porque já está destruído. Sim. Simples assim, não é? Então, quando a gente vai para Apocalipse, é exatamente isso que está acontecendo. Inclusive, nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 18, uma coisa que lembra um pouquinho o relato do dilúvio. Eu não acredito que Apocalipse esteja, nesse momento, fazendo alusão a Gênesis 6, mas eu acredito que nós temos, basicamente, a mesma ideia lá de Gênesis 6. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 18. O finalzinho diz assim, né? Pegando aqui da metade. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha só que coisa interessante está acontecendo aqui. Deus está destruindo quem destrói a terra. Se tem gente destruindo a terra, isso significa que a terra está destruída. Então, Deus vai destruir o que está destruído. Mas, de novo, o ato final de destruição é um ato divino, mas Deus está destruindo o que destrói a terra, o que já está destruído. E como você disse, as alternativas que tentam apresentar para isso, realmente elas não convencem, né? Você disse que uma alternativa seria retirar o livre-arbítrio, não é isso? E a segunda alternativa Seria algo do tipo, você permitir que o mal continue existindo eternamente, só que o mal vai se multiplicar, ou seja, dentro daquela definição que eu falei, seria algo do tipo a criação de uma espécie de inferno eterno. E nós, assim, só para deixar bem claro aqui neste episódio, nós não acreditamos numa doutrina de inferno eterno. Nós não acreditamos nisso, e nós não acreditamos nisso porque a Bíblia não aponta. A Bíblia não aponta para isso. O que a Bíblia mostra é que o pecado chegará a um fim. E com isso, toda a fragmentação que o pecado gerou vai chegar a um fim também. Ou seja, o que Deus planeja para a humanidade é um mundo sem fragmentação, é um mundo sem pecado, é um mundo restaurado onde a dor e o sofrimento não existem. E por isso que o meu texto preferido hoje da Bíblia está em Apocalipse, aquele texto de Apocalipse capítulo 21, verso 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Para que esse mundo possa existir, para que um mundo restaurado possa existir, Deus vai precisar destruir o que já está destruído, né? Então, quando a gente olha para esse ato divino de destruição por essa perspectiva, a gente tem uma visão completamente diferente. E aí, eu queria, Lucas, voltar aqui para o capítulo 1, porque como a gente comentou no início do episódio, o capítulo 1 está nos dando as lentes como a gente deve ler todo o livro, né? E aqui no capítulo 1, quando diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Esse seria justamente o ponto, porque no final a gente olha para o mundo e a gente vê que existe sofrimento, a gente vê que existe mal, e talvez isso gere certas dúvidas, mas no caso, como a gente sugeriu aqui, a Bíblia tem muito a dizer sobre essas dúvidas, só que é muito importante que a gente aprenda e desenvolva essa filosofia do mal, ou seja, o que é o mal, o que Deus está fazendo para solucionar esse problema. Porque caso a gente não faça isso, é muito difícil navegar pelo mundo tendo um relacionamento saudável com Deus. Uhum. Então, assim, no caso, você estava falando sobre toda essa perspectiva de amor e, enfim, todas essas coisas, mas no caso a gente tem que também ir para as perguntas difíceis e se perguntar, peraí, como exatamente a Bíblia vai resolver esse problema? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E o problema do mal certamente é um desses problemas. E a Bíblia tem muito a falar sobre isso, mas a gente precisa entender essas coisas justamente para que a gente possa ter um relacionamento saudável com Deus. Com certeza. Inclusive, enquanto você estava falando isso, eu estava me lembrando aqui de um texto que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o que foi que motivou o ato divino de dar? Foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A mesma coisa está acontecendo aqui em Apocalipse. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Então, o que motiva o ato de Deus de redimir a raça humana? É porque Deus ama. É a iniciativa divina de resolver o problema do pecado, porque o pecado causa fragmentação, porque o pecado causa dor, porque o pecado traz morte, porque o pecado traz luto. Então Deus olha para esse mundo e ele pensa o seguinte, não, eu preciso fazer, eu vou resolver esse problema. E o que ele faz? Ele envia Jesus Cristo e ele assume sobre os seus ombros toda a maldade do mundo. Essa foi a solução. Uhum. Então no final, a gente estava falando aqui, né? Quando a gente coloca, no caso, essa destruição final sobre essa perspectiva de vingança, de ódio, que é uma perspectiva que talvez não coloque em consideração todos esses aspectos bíblicos, a gente pode chegar nessa conclusão. Deus é injusto, Deus é vingativo. Mas quando a gente entende que a solução dele foi uma participação ativa, que ele veio para tomar sobre si as dores do pecado, então isso de fato coloca toda essa situação em uma perspectiva que faz muito mais sentido. E se a gente continua, a gente está aqui no capítulo 1, nós vamos entrar nos outros capítulos, nos próximos episódios, a gente vai passar capítulo por capítulo os principais temas, mas esse tema aqui da morte de Cristo, da morte expiatória de Cristo, e isso como solução para o problema do mal, para o problema do pecado, isso é uma coisa que perpassa todo o livro. A gente está aqui no capítulo 1, mas se a gente for, por exemplo, ao capítulo 5, só rapidamente, capítulo 5, verso 9, diz assim, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste redenção, né? Você vai para o capítulo 7, verso 14, aí o texto diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então veja o sangue do Cordeiro sendo mencionado repetidamente aqui em Apocalipse. Capítulo 12, verso 11, diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, aponta para a obra de Cristo de redenção. Capítulo 13, verso 8 diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus tinha um propósito de redimir a raça humana, de resolver o problema do mal, resolver o problema do pecado. E isso é declarado já no início do livro de Apocalipse, para dizer para o leitor o seguinte, olha, vocês vão encontrar coisas ruins pela frente, tá? Mas o foco do livro é mostrar que Jesus está no controle de todas as coisas, Deus tomou iniciativa,
Deus está resolvendo o problema do mal, o problema do pecado, o problema do sofrimento, e Ele vai trazer restauração a este mundo. Então, esse é um tema que perpassa todo o livro de Apocalipse. E quando a gente lê Apocalipse, nós devemos levar tudo isso em consideração. No início do episódio, você falou como, desde o início do livro, João procura deixar claro que o livro do Apocalipse é sobre amor, é sobre esperança, enfim. E talvez a gente pode exercitar um pouco aqui a nossa imaginação. A gente não sabe exatamente a natureza das visões que João tinha. Então, a gente não sabe, porém, por exemplo, se essa era uma experiência que envolvia todos os sentidos. Ou seja, era como se ele estivesse realmente vivendo aquilo. Ou se era algo do tipo, se ele via a visão de uma distância, se não era algo que envolvia tanto assim os sentidos. Mas, de qualquer maneira, digamos que você é João e você está lá na ilha de Patmos e do nada você começa a ver uma besta subindo do mar, uma besta subindo da terra. Talvez a primeira coisa que isso geraria em você é justamente medo. E, no caso, João sabia que quando ele fosse escrever para as pessoas lerem sobre esses assuntos, talvez essa seria a reação natural das pessoas também, ter medo, né? E, assim, a gente não sabe se, no caso você falou que provavelmente João escreveu o livro do Apocalipse depois de já ter recebido todas as visões, ou seja, ele teve que pensar assim, não, peraí, deixa eu organizar essas visões aqui de uma maneira que fica ideal para que as pessoas entendam. E talvez uma preocupação que ele teve foi a seguinte, peraí, então no caso as pessoas vão ver aqui essas bestas, dragão, tudo isso, e elas podem ter medo. É melhor já no início do livro eu explicar que o motivo do livro não é gerar medo, mas sim gerar esperança. Eu não quero falar sobre destruição, não quero falar... Ele vai falar sobre isso, mas esse não é o foco. Eu quero deixar claro que o livro é sobre o amor de Deus e sobre esperança. Então você leu aí o capítulo 5, né? Ele fala que Jesus Cristo... O verso 5. O verso 5 do primeiro capítulo. Que Jesus é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Eu imagino que é algo do tipo... Eu vou falar algumas coisas assustadoras. Deixa eu garantir aqui antes que eles vão entrar nessa parte do Apocalipse com a mente no lugar certo. Deixa eu dar toda a perspectiva e todo o contexto até eles chegarem lá. Então, no caso, talvez você pode falar um pouco sobre isso. O livro do Apocalipse pode gerar em algumas pessoas esse medo, tudo isso, mas as pessoas podem ler o livro do Apocalipse também para sentir esperança. Não seria assim? Com certeza. Esse título, inclusive, Soberano dos Reis da Terra, para mim é um dos títulos mais importantes para Cristo em Apocalipse. Por quê? Esse título mostra que Jesus está no controle de todas as coisas. Existem reis na terra, existem poderes que vão se levantar contra o povo de Deus, como você mencionou. João viu todas aquelas coisas, ele viu uma besta subindo do mar, ele viu uma besta de 2 chifres, e elas duas são mencionadas no capítulo 13, ele viu um grande dragão vermelho, ele vê esses poderes arregimentando os poderes da terra contra o povo de Deus, mas ele começa o livro dizendo que Jesus é o soberano dos reis da terra, ou seja, Jesus está acima de todos os poderes da terra. Isso significa que Jesus está no controle de todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos dele. E essa mensagem é uma mensagem de muita esperança, de muita segurança. Não é? Aqui no verso 17, e pegando aqui o verso 18, João, quando ele vê o Cristo glorificado, ele fica um pouquinho assustado, não é? E aí ele diz que caiu aos pés de Cristo como morto, e Jesus colocou sobre ele a mão direita e Jesus disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E essa frase, eu sou o primeiro e o último, está vindo lá de Isaías 44. Somente relembrando aqui, nós tivemos um episódio, o primeiro episódio, que nós falamos sobre o uso do Antigo Testamento em Apocalipse, não é? Na verdade, em Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram. E essa frase, primeiro e último, vem lá de Isaías 44. Deus falando para o seu povo, né? Que ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Então, Jesus está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Sabe uma coisa que me chama muita atenção ainda aqui no capítulo 1? Quando você vai aqui para o verso 4, nós temos aqui a menção de graça e paz. João diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Essas duas palavras, Lucas, são muito importantes.
para a gente entender a dinâmica aqui do livro, o que está acontecendo aqui no livro. A palavra graça é a tradução da palavra grega charis. Ela é muito parecida com uma palavra que se utilizava em cartas do primeiro século, que é a palavra, eu vou pronunciar aqui em grego, hairein, que significa saúde. Então as pessoas enviavam cartas e desejavam saúde. João, seguindo Paulo, possivelmente aqui ele está seguindo a mesma dinâmica de Paulo de iniciar suas cartas, ele coloca aqui graça e depois coloca a palavra paz, assim como Paulo fazia. Agora, isso é interessante porque graça é, por assim dizer, a saudação do Novo Testamento, enquanto paz é a saudação do Antigo Testamento, a palavra shalom. Então, se a gente fosse seguir uma ordem, né, deveria ser assim, paz e graça. Mas não, tanto Paulo quanto João, eles invertem. Eles dizem graça e paz, possivelmente para indicar que paz é fruto da graça. Graça vem primeiro e paz vem depois. Ou seja, nós temos paz porque nós escutamos da graça de Deus. E aí um ponto importante, a palavra graça aparece em Apocalipse apenas 2 vezes, porém em pontos estratégicos do livro, no começo e no fim. Então veja, aqui você tem graça e paz, e o livro termina lá no capítulo 22, no verso 21, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. O livro começa falando de graça, o livro termina falando de graça. E esse é um dado importante porque existe uma coisa que os autores judeus gostavam de fazer, que era o seguinte, colocar algo no início e no fim, para indicar que o que está no meio é sobre o que está nas pontas. Então você tem graça no início, você tem graça no fim. Por quê? Para indicar que todo o livro do Apocalipse é um livro que aponta para a graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo. E essa é uma mensagem de esperança. Se isso não for uma mensagem de esperança, eu não sei o que isso é. Então, no caso, você falou aí que em uma leitura é possível você, por exemplo, ver o que fala no capítulo 20 e talvez sentir medo, sentir angústia, mas você está falando aqui que, na verdade, o livro do Apocalipse vai desde o início estabelecer que o seu assunto principal é esperança, é amor. E no caso você tinha mencionado... E redenção. E no caso, você já tinha mencionado aqui que a palavra cordeiro é citada 29 vezes no Apocalipse, 28 vezes essa palavra está sendo aplicada a Cristo. Então existem muitas imagens no livro do Apocalipse que vão falar justamente desse amor. Esse seria um exemplo, o símbolo do cordeiro, e talvez você possa falar sobre outras alusões que são feitas, outras imagens que são utilizadas justamente para falar sobre o amor de Deus, sobre esperança. E sobre quem Cristo é. E sobre quem né? Ele é. Então, veja só, de novo, o capítulo 1 de Apocalipse está nos dando as lentes com as quais a gente deve ler todo o livro. Nós temos inúmeras imagens aplicadas a Cristo ao longo de Apocalipse. Jesus é primeiro e último, Jesus é alfa e ômega, Jesus é princípio e fim, Jesus é cordeiro, Jesus é leão. Jesus é o soberano dos reis da terra. Aqui no início ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos. Nós temos inúmeras imagens aplicadas a Cristo e muitas dessas imagens, elas aparecem aqui no capítulo 1. E existe uma coisa acontecendo ainda aqui no capítulo 1, que é muito interessante, que é uma descrição que o livro apresenta de Jesus Cristo. Né? Aqui, se a gente pegar aqui o verso 10, João diz assim, do capítulo 1, achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. No Antigo Testamento, essa voz de trombeta, ela é aplicada a Deus. É como se João estivesse dizendo o seguinte, olha, eu ouvi a voz, uma voz, e é a voz de Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus é apresentado como Deus aqui. Né? Porque você tem imagens que associam Jesus a Deus, o termo, utilizando um termo hebraico, Yavé, no Antigo Testamento. E aí uma coisa que chama a atenção, aqui no verso 12, é assim, João diz que voltou-se para ver quem falava consigo, né? Quem estava falando com ele. E ele diz que viu 7 candeeiros e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E essa imagem aqui é muito interessante e importante, porque raciocina comigo, quando João diz assim,
voltei-me para ver quem falava. Quando ele diz assim, voltei-me para ver quem, ele está se referindo que ele quer dizer que quer ver a pessoa, não é? É a pessoa, mas ele diz assim, voltado vi 7 candeeiros. É curioso isso aqui, porque ele diz, voltei para ver quem e voltado vi algo. Então, é uma inversão curiosa. E aí no verso 13 ele diz, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. A lógica, ou a sequência lógica do que ele está contando deveria ser o seguinte, voltei-me para ver quem falava e voltado vi um semelhante a filho de homem no meio dos 7 candeeiros. Essa deveria ser a ordem natural, mas não é isso que João faz. Ele diz, voltei para ver quem e voltado vi 7 candeeiros. Por que ele altera a ordem? Para mim, por uma razão muito simples. A imagem de Jesus no meio dos candeeiros trouxe segurança para João, esperança para João. E por que isso? Porque ele vai explicar quem os 7 candeeiros representam, simbolizam. Né? Como a gente comentou no primeiro episódio, Apocalipse, o próprio texto dá indicações de como interpretar os símbolos. E no verso 20 do capítulo 1, o texto diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, João vendo Jesus caminhando no meio dos candeeiros, o que isso significa? Jesus está caminhando no meio das igrejas. Para que ele está fazendo isso? Ele está cuidando das igrejas. No capítulo 2, verso 1, o texto diz claramente, né, que Jesus está andando no meio dos candeeiros. Era como se Jesus estivesse fazendo esse movimento, né, de andar no meio dos candeeiros. De novo, o que isso significa? Jesus está caminhando no meio das igrejas. É por isso, e a gente vai estudar isso nos próximos episódios, é por isso que Jesus pode dizer nas mensagens às igrejas, eu conheço vocês. Só conhece quem tem intimidade. Em outras palavras, João está mostrando que Jesus é íntimo das igrejas. Ele está cuidando das igrejas. E olha, Lucas, uma coisa muito importante, no santuário israelita, uma das funções do sacerdote, porque inclusive Jesus aqui ele é apresentado com a imagem de um sacerdote, uma das funções de um sacerdote no santuário israelita era verificar se as lâmpadas estavam apagando, se as lâmpadas estavam acesas. Porque quando nós estamos falando de candeeiros, nós estamos falando daquele móvel, né, de um instrumento, né, de um móvel com 7 tubos, né, lugares onde você tem candeeiros, né, e você tem azeite ali dentro para que ele fique queimando constantemente. Então, no santuário israelita, nós podemos falar isso com base em algumas fontes judaicas. Então, no santuário israelita, o sacerdote tinha a função de verificar se as lâmpadas estavam brilhando. Se as lâmpadas estavam brilhando, por que será que Jesus está caminhando no meio dos candeeiros? Entre outras razões, uma delas é para ver se as lâmpadas estão brilhando. Inclusive, Jesus observou que a igreja de Éfeso, o texto diz lá, vocês abandonaram o primeiro amor. E olha só o que o texto diz, ó. O capítulo 2, verso 4, diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, Éfeso, a igreja de Éfeso tinha que brilhar, mas o que acontece? Ela não estava brilhando como deveria. Então, a imagem aqui mostra Jesus cuidando da igreja, Jesus trazendo segurança para a igreja de que ele está no controle de todas as coisas. Para fechar esse ponto, eu queria somente comentar aqui, nos versos 14 a 16, a imagem que João nos apresenta de Jesus. Se você puder acompanhar aí, porque eu queria fazer um exercício, na verdade, aqui, ó. Capítulo 1, versos 14 a 16. 14 a 16, ok. Olha só. Diz aqui, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Uhum. No mundo antigo, cabelos brancos eram um sinal de sabedoria. Né? Inclusive, no mundo greco-romano, alguns deuses também tinham essa representação, né, de cabelos brancos. Então, Jesus é apresentado aqui como Deus, né, e com sabedoria, porque ele tem cabelos brancos. No caso de Jesus, está indicando a onisciência dele. Aí diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo,
Tem um comentarista de Apocalipse, o David Olney, e ele comenta que também no mundo greco-romano alguns deuses eram apresentados com olhos chamejantes. Deus, você tinha mencionado no primeiro episódio. Pois é, então isso aponta para Cristo também como ser divino, ele é Deus. Aí fala que os pés semelhantes ao bronze polido, voz como voz de muitas águas, isso é apresentado no Antigo Testamento como a voz de Deus, não é? E assim por diante. Então, Jesus é apresentado com traços divinos, ele é Deus. Mas olha só que coisa interessante. Você tem aqui 7 elementos humanos. E eu quero contar aqui com você. Por exemplo, no verso 14, cabeça e cabelos, a gente conta como um elemento só, né? Porque, logicamente, os cabelos estão na cabeça. Exatamente. Então você tem um elemento. Aí depois você tem olhos como chama de fogo. Conta comigo, é o número 2, correto? Isso. Aí você tem aqui os pés, semelhante a bronze polido, é o item número 3. Aí você tem a voz, ainda no verso a voz no verso 15, item número 4. Verso 16, mão direita, item número 5. Aí você tem ainda no verso 16, boca, né? Item número 6. E você tem o rosto que brilhava como o sol na sua força, item número 7. Então você tem 7 elementos apontando para a humanidade. Jesus, ele é Deus, plenamente Deus, mas ele é plenamente homem. Muito interessante. Então, João não está falando isso assim de forma direta, mas a maneira como Jesus se apresentou para João, isso aqui é o Espírito Santo que conduziu tudo isso. Também, para João escrever isso aqui, Jesus está se apresentando como Deus e como homem. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. E porque ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem, ele pode pagar o preço do meu pecado. Ele pode ser o meu sacerdote no céu. Porque como Deus, ele representa o Pai para nós. E como homem, ele nos representa diante de Deus. Então, essa imagem de Cristo, no capítulo 1, é uma imagem espetacular. Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem, e por causa do seu amor, capítulo 1, verso 5, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, por causa do seu amor, ele nos redimiu. A mensagem de Apocalipse não é sobre ódio e vingança. A mensagem de Apocalipse é sobre amor e redenção. Um Deus que veio a este mundo, como você mencionou, um Deus que veio a este mundo, ele tomou parte ativa neste mundo, ele entrou na nossa história e ele tomou todas as providências para acabar toda dor e sofrimento que existem no mundo. Nós ainda vivemos em meio a dor e sofrimento, né? A gente não pode fazer vistas grossas e deixar de perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. Existe muita coisa que a gente não entende. Mas uma coisa é clara em Apocalipse. Porque Deus nos ama, ele nos redime. E porque ele nos ama, ele está conduzindo este mundo para o desfecho final, não é? Para a restauração de todas as coisas. É sobre isso que fala Apocalipse. Essa é a mensagem central de Apocalipse. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio a este mundo para resolver o problema do pecado. Ele tomou todas as providências para isso. Nós ainda não estamos no reino eterno de Deus, mas esse reino já foi inaugurado, porque em Cristo nós já temos a vitória, e esse Jesus que é apresentado em Apocalipse, ele está conduzindo todas as coisas para a sua vitória final. E como você mencionou, ele teve uma participação ativa, ele veio a esse mundo, ele morreu, ele não se manteve distante, mas na verdade ele tomou sobre si o nosso sofrimento e ele continua tendo uma participação ativa. Como você mencionou, a participação que ele teve não foi só na cruz. Ele ascendeu aos céus e hoje ele está caminhando no meio das igrejas, como você acabou de mencionar. Ele está caminhando no meio dos candelabros que representam as igrejas, o que significa que ele continua ativamente participando em tudo o que acontece aqui nessa terra. Bom, diria que chegamos ao final desse episódio. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu quero agradecer por você ter assistido esse episódio, e se você gostou da mensagem que nós trouxemos aqui nesse podcast, que você compartilhe com as pessoas, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, ajude a espalhar essa mensagem. E talvez um ponto muito importante é que, a partir de agora,
nós iremos lançar um episódio da série Desvendando o Apocalipse no caso, cada 15 dias, certo? Toda semana nós vamos ter um vídeo novo no canal. Mais uma semana nós vamos ter um vídeo de perguntas e respostas, porque algumas pessoas começaram a ter dúvidas em relação a algumas coisas que foram tratadas nos podcasts passados, e é muito importante que a gente, no caso, que você tome tempo para responder essas perguntas. Então, uma semana nós iremos lançar um vídeo de perguntas e respostas, e na outra semana iremos lançar um episódio da série aqui Desvendando Apocalipse. Mais uma vez, eu quero agradecer pela sua presença e nós iremos nos encontrar no próximo episódio.